Non abbiate paura! Não é possível que o nosso feminismo não seja instrumento para emancipar as mulheres trabalhadoras, as mulheres pobres. Portanto, é impossível a gente ter isso num feminismo que não queira mudar esse sistema que é a barbárie, esse sistema onde o lucro está acima da vida, porque são os corpos das mulheres que ficam pelo caminho no sistema capitalista. A questão é, essa situação de opressão se potencializa numa sociedade capitalista e o capitalismo utiliza cada vez mais da opressão de gênero para melhor explorar. E é por isso que o marxismo revolucionário vem defendendo, ao contrário de outras teorias e ideologias, que não é possível conquistar a emancipação das mulheres dentro dessa sociedade. Ou seja, nenhuma mulher pode ser livre numa sociedade que é baseada na desigualdade, que é baseada na exploração de uma classe sobre a outra. Então, é justamente por isso que a gente defende o marxismo revolucionário como a única teoria que pode ser uma ferramenta para a libertação da luta das mulheres. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro módulo do nosso curso, onde nós iremos fazer aí um paralelo entre a teologia do corpo e o feminismo. Nós vamos entender como o feminismo ele é respondido pela teologia do corpo. Este primeiro módulo, algumas aulas que nós teremos aí neste primeiro módulo, nós iremos falar das origens do movimento feminista. Porque é importante nós entendermos uma coisa. Todo movimento social, todo acontecimento social, bati aqui no microfone, todo acontecimento social, antes de chegar às ruas, antes de tomar a prática, ele é antecedido por algum tipo de embasamento teórico que ocorre lá na literatura, que ocorre na filosofia, que ocorre no estudo da sociologia, né? Então, tudo o que acontece na prática é antecedido, na verdade, por um embasamento teórico. E não é diferente com nenhum movimento social. Todo movimento social, todo acontecimento social é antecedido por algo, por estudo, enfim, né? Todo movimento social acontece isso. E não é diferente com o feminismo. E é isso que nós iremos abordar a partir de agora. Uma primeira coisa aqui que eu já quero deixar claro para você que está nos acompanhando. O movimento feminista ele é marxista. Né? Então, essa é uma frase que eu quero deixar claro aqui para você. Ele é marxista. Né? Ele é marxista. E você viu aqui, antes de me ver, alguns vídeos de pessoas do próprio movimento que falam isso, que afirmam isso, né? Que o marxismo revolucionário é o único caminho possível para o feminismo, né? Então nós vamos entender nessas aulas, né, que nós teremos a partir de agora, um pouquinho sobre o movimento feminista, tá? E não é à toa que você olha hoje para o nosso contexto social e você observa que quem defende e quem levanta a bandeira aí do movimento feminista de uma forma geral, os partidos e os movimentos de esquerda, né? Não é à toa que isso acontece. Existe o feminismo liberal, existem algumas outras correntes, mas de modo especial são os movimentos de esquerda. E nós vamos entender o porquê. Nós vamos entender como o movimento feminista, na verdade, é manipulado pela esquerda, é manipulado pelo marxismo e o quão perigoso isso é para as mulheres, o quão perigoso isso é, inclusive, para o próprio feminismo, né? Nós observamos hoje que existe uma certa hegemonia cultural nas universidades, na mídia, entre os artistas, no jornal, na imprensa, né? Existe uma hegemonia cultural no sentido de que o discurso feminista ele já está aí bastante distribuído, ele já é tido como uma verdade absoluta, como algo positivo, como algo incontestável, e qualquer tipo de posicionamento que se levanta para questionar o movimento feminista, inclusive mulheres que se levantam para fazer isso, são tidos como pessoas esquisitas, estranhas, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, nesse
nessas aulas que nós teremos a partir de agora, nós vamos entender as origens disso. E é por isso que o nome desse módulo é a origem, né? A origem de tudo, porque nós iremos entender exatamente quais são as origens do pensamento marxista que culmina aí na evolução do pensamento feminista, tá certo? Então nós vamos entender o que é marxismo a partir de agora. Bom, a definição clássica de marxismo é que o marxismo ele é um método de análise socioeconômica sobre as relações de classe e conflito social que utiliza uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico e uma visão dialética de transformação social, né? Parece aí um monte de palavra, não deu para entender nada, mas vamos explicar o que isso significa. Bom, o marxismo ele se propõe a interpretar a realidade social e econômica, tá? Então é isso que quer dizer método de análise socioeconômica. Então ele se propõe a interpretar a realidade social e econômica, né? Mas ele usa uma perspectiva, ele usa um ponto de vista para fazer isso. Qual que é essa perspectiva? Qual que é esse ponto de vista? É a perspectiva das relações de classe, tá? Chamado aí pelo marxismo de luta de classes. Então, a ótica pela qual o marxismo interpreta a realidade é por meio da luta de classes. Então, para o marxismo, existe aí uma batalha, existe uma luta entre burguesia e proletariado. Existe uma batalha entre burguesia e proletariado. Isso é chamado de luta de classes. O que é a burguesia? A burguesia são os ricos e o proletariado seriam os pobres. Então, existe uma luta entre a burguesia e o proletariado, e o marxismo interpreta a realidade a partir dessa luta de classes, tá? O marxismo ele também é materialista, tá certo? Ele é materialista, por isso que na frase que eu citei, ele utiliza interpretação materialista. Isso significa que ele não leva em consideração nenhum tipo de transcendência, ele não leva em consideração nenhum tipo de fato subjetivo, ele só leva em consideração fatos objetivos, ele só leva em consideração a matéria, ele só leva em consideração aquilo que de fato é palpável, aquilo que de fato é experienciável, ele não leva nenhum tipo de em consideração nenhum tipo de questão subjetiva do homem, apenas aquilo que é objetivo, aquilo que é externo, tá certo? Ao mesmo tempo, ele também tem aí uma visão dialética de transformação social, né? Daqui a pouco eu vou aprofundar um pouquinho nisso, mas desde já, para você entender, a visão dialética de transformação social baseia-se no seguinte: para o marxismo, a sociedade está em constante evolução, e essa evolução acontece por meio de uma dialética. O que é uma dialética? Eu vou explicar detalhadamente a seguir, mas basicamente seria o seguinte: a visão dialética marxista seria o seguinte: sempre existe um acontecimento, ou um movimento, ou uma classe social que entra em conflito com uma outra classe social, e a luta dessas duas classes sociais geram aí um terceiro momento social, e esse momento social seria mais perfeito do que os outros dois anteriores. Então é a lógica aí da tese, da antítese e aí da síntese, né? Então ocorre ali a luta entre duas classes, e isso gera uma terceira classe, um terceiro momento mais perfeito. Haverá uma ilustração um pouco a seguir e você vai entender o que isso significa, tá certo? A proposta, portanto, marxista é a revolução por meio da ditadura do proletariado, tá certo? Então, a proposta marxista é exatamente essa: a revolução por meio da ditadura do proletariado. E, na verdade, no entendimento marxista, essa revolução seria o próximo passo da evolução humana. Então o ser humano está, durante toda a história, uma classe entrando em conflito com outra classe, gerando aí um terceiro momento social, que gera também uma classe que luta com outra classe, que gera um outro momento social, e assim em constante evolução. Para o marxismo, o ápice da evolução humana seria e se daria por meio da revolução, em que o proletariado entraria em conflito com a burguesia,
seja, nós estamos no momento aí de capitalismo vigente, então o proletariado entraria em conflito com a burguesia, e isso geraria um momento perfeito a seguir. Viria a seguir um momento perfeito. Então, esse momento, né, em que acontece a revolução, em que acontece essa luta entre burguesia e proletariado, resultaria no socialismo. O socialismo seria esse momento em que o proletariado está no poder, o proletariado assume o Estado. Vou explicar isso um pouquinho mais detalhadamente a seguir também. A partir desse movimento, em uma sociedade socialista, aconteceria de maneira até natural a seguir o comunismo. O que é o comunismo? O comunismo seria uma sociedade perfeita, sem qualquer tipo de divisão, sem qualquer tipo de desigualdade, sem qualquer tipo de opressão, onde todo mundo receberia a mesma coisa, onde não haveriam diferenças de salário, onde não haveriam diferenças, como eles dizem, diferenças de gênero, não haveria qualquer tipo de diferença. O comunismo seria essa sociedade utópica, essa sociedade perfeita, essa sociedade onde não haveria nenhum tipo de divisão, seria o paraíso na Terra. Essa é a visão, esse seria o comunismo, tá certo? Então aqui nós temos um panorama geral do que seria o marxismo. Mas o marxismo ele não nasce do nada. O marxismo ele conta com alguns antecedentes históricos que nós não podemos de maneira alguma ignorá-los. Nós não podemos ignorar os antecedentes históricos do marxismo, tá certo? No século XVI, nós tivemos aí Copérnico e Galileu. Eles descobrem, né, que a Terra não é o centro do universo. Essa descoberta científica leva a humanidade a uma série de questionamentos. Essa descoberta científica leva a humanidade a uma série de reflexões sobre a própria humanidade. Então a humanidade começa a se questionar: será que nós, homens, realmente somos aí o centro da natureza? Será que nós realmente somos a coroa da criação, como a igreja tem ensinado? Então, esse acontecimento, essa descoberta científica leva ali a uma série de questionamentos, né? A uma série de questionamentos. E esses questionamentos foram se transformando ali em pensamentos, em linhas filosóficas. A primeira linha filosófica que eu gostaria de destacar para vocês aqui é a linha do Kant, né? Perdão, eu sempre falo Kant, mas não é Kant, é Kant. O Kant, o Immanuel Kant, ele escreveu o livro Crítica da Razão Prática. Nesse livro ele defende que o mundo ele só é conhecível por meio da ação do homem e não por meio do pensamento. Então, para Kant não existe essa coisa de reflexão. A reflexão, o pensamento não é suficiente para o homem conhecer o mundo. Ele precisa tocar, ele precisa agir. Somente a ação histórica do homem, somente a ação prática do homem é capaz de fazê-lo conhecer o mundo. Esse pensamento influencia um outro homem chamado Friedrich Hegel. O Hegel é influenciado pelo pensamento do Kant e ele cria a dialética histórica. Então, para ele, além do homem só conhecer o mundo por meio da sua ação histórica, a ação histórica ela vive aí em uma constante evolução, que é aquilo que eu já falei aqui para vocês, que na verdade o marxismo pega isso do Hegel e dá uma adaptada, né? Então, para Hegel é exatamente isso, essa evolução histórica se dá por meio da sua dialética, a dialética histórica, em que acontece ali uma tese, uma antítese e uma síntese. Então, tese, uma antítese e uma síntese. Isso seria a evolução da história. Um pouquinho a seguir, eu já falei, mas é bom ressaltar, você verá uma ilustração que vai esclarecer para você o que seria isso, tá bom? O Hegel, por sua vez, influencia um outro homem, o Feuerbach, né? Feuerbach, ele é influenciado aí pelo Hegel. Na verdade, ele foi aluno do Hegel e ele defendia que dentro do processo de dialética histórica e, portanto, dessa evolução histórica da sociedade, o homem criou Deus. O homem criou Deus como forma de autoconhecimento.
Então veja, o homem criou Deus como forma de autoconhecimento. Essa é a teoria defendida por Feuerbach. Esses três pensadores, eles representam a base daquilo que seria o pensamento de um alemão chamado Karl Marx. Esses três pensadores, né, e essas três linhas aí de pensamento, representam a base do pensamento de Karl Marx, para que Karl Marx desenvolva ali o seu pensamento, que viria a ser conhecido um pouco mais adiante como marxismo. Então, esses três pensadores são a base, representam a base do pensamento de Karl Marx. Veja que nós temos aqui os principais elementos do pensamento de Marx, na verdade, já estavam semi-prontos, ele só deu uma adaptada. Né? Por exemplo, a dialética histórica, que nós citamos aqui, né, do Hegel. Para Karl Marx, a dialética histórica ela é uma realidade, porém, essa dialética histórica ela só acontece por meio da luta de classe. Então, a dialética histórica que moveria a humanidade, na verdade, seria a luta de classes. E é agora que você vai entender no vídeo que vai rodar a seguir que processo seria esse. Que processo seria esse aí da luta de classes enquanto essa dialética histórica. Dá uma olhadinha. Marx afirma que a dialética proposta por Hegel, que de fato moveria o mundo, é a luta de classes. Aristocráticos contra plebeus, senhores feudais contra camponeses, burgueses contra proletários. Portanto, o próximo estágio seria a revolução do proletariado, como síntese da desalienação das massas. Bom, então Marx começa ali a desenvolver o seu pensamento, e um pouco mais adiante ele conhece um homem chamado Engels, tá? Então Marx conhece o Engels e junto eles publicam o Manifesto Comunista. Então eles publicam ali o Manifesto Comunista dizendo ao proletariado que o proletariado deveria se rebelar e promover a revolução que destruiria o capitalismo com o objetivo ali de chegar ao comunismo. Então eles publicam ali o Manifesto Comunista na intenção, no intento de estimular as massas, estimular ali o proletariado para que o proletariado pudesse promover a revolução, tá certo? Inicia-se então, a partir da publicação do Manifesto Comunista, a propagação de sindicatos, de greves, de associações ali na Europa, de modo especial. Inicia-se essa propagação e enfim, começa a surgir várias associações que promoviam o ideal revolucionário. Esse ideal revolucionário chegou na Rússia. E ele chegou, de modo especial, para um jovem chamado Lenin. Lenin, ele conhece o pensamento de Marx. E ele começa também ali na Rússia a praticar o pensamento de Marx. E ele se aproveita, né, da Primeira Guerra Mundial e ele entende que aquele momento em que os pobres estão ali se lascando, né, ele entende que naquele momento ele é o momento ideal para promover a revolução. E ele promove uma revolução na Rússia por meio da revolta, por meio da luta armada. Então ele promove uma revolução de fato por meio da luta armada. Em outubro de 1917, portanto, surge o primeiro país comunista da história. Um pouco depois, Lenin morre e um homem chamado Trotsky assume o poder no lugar dele. E esse Trotsky sofre um golpe e Stalin assume o poder no lugar de Trotsky, né? Stalin ficou por 30 anos no governo. Então veja que o ideal socialista é esse, né? O socialismo acredita que, assumindo o poder, ele entregará a mão para a seguir. O socialismo deixaria de existir, o comunismo, a sociedade perfeita, e o Estado e o governo deixariam de existir. Veja que eles ficaram mais de 30 anos no governo e isso não aconteceu, né? Porque de fato é impossível que isso aconteça na prática. Mas o fato é que Stalin ele fica 30 anos no governo. E quais foram os frutos, né, do seu governo? Stalin ele fica 30 anos no governo e ele deixa um rastro de mais de 30 milhões de mortos. Então aqui o primeiro país comunista da história deixa aí um rastro de 30 milhões de pessoas mortas, né? E isso
gente, isso se replica em inúmeras outras experiências ao redor do mundo. Isso se replica na China, né? Isso se replica em diversos outros países. Porque onde o movimento socialista, o movimento revolucionário se estabelece, existe morte. Por que isso acontece? Por que o comunismo mata? Por que o socialismo deixa um rastro de morte por onde quer que passa? Porque para o movimento socialista, os fins justificam os meios. Então, o movimento socialista, o movimento comunista, ele quer alcançar o ideal revolucionário, ele quer alcançar o paraíso do comunista, ele quer alcançar essa utopia comunista. E para chegar lá, você pode fazer o que for. Não importa, você pode fazer o que for. Não importa quem que você precise matar, quem que você precise passar por cima, não interessa, não interessa. Veja que o movimento comunista ele não tem uma moral, ele só tem um ideal, ou seja, o ideal revolucionário, né? E essa foi uma das razões pelas quais o Papa Pio XII, em 1º de julho de 1949, decreta aí o famoso decreto contra o comunismo, condenando o comunismo por parte da Igreja Católica, e todo católico que tenha qualquer tipo de simpatia, né, pelo comunismo, ele está automaticamente excomungado, né? Mas esse não é o assunto agora. Só para você entender essa coisa do fim justificam os meios. Recentemente nós tivemos um escândalo muito grande de corrupção no Brasil, em que um partido socialista foi aí o ator principal desse escândalo. Dentro desse partido havia um homem que sabia de todo o escândalo de corrupção. Só que ele achava que o dinheiro da corrupção estava sendo usado para financiar os ideais da revolução. Enquanto ele achava isso, que aquele dinheiro estava sendo usado para financiar a revolução, ele ficou caladinho. Quando ele descobriu que, na verdade, aquele dinheiro não estava sendo usado para a revolução, mas estava sendo usado para fortalecer aquilo que eles entendem como a burguesia brasileira, ele foi e denunciou. E perguntaram para ele, por que você só denunciou agora? Ele falou, não, porque eu descobri que o dinheiro da corrupção só estava sendo usado para... não estava sendo usado para a revolução. Ou seja, para o comunista, para o socialista, a corrupção faz parte do jogo, desde que esse dinheiro esteja sendo usado para a revolução. Se estiver sendo usado para a revolução, está tudo certo. Se precisar matar pela revolução, tá tudo certo. Se precisar fazer o que for pela revolução, tá tudo certo. O que importa é a revolução, tá certo? Bom, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo, porque eu viajei um pouquinho. Mas para alcançar, portanto, esse modelo evoluído de sociedade, é necessário passar aí pelo socialismo, tá? Então entenda que o socialismo ele é o meio caminho. Então nós estamos aqui no capitalismo, nós precisamos chegar ao comunismo, que é essa sociedade perfeita. Para passar do capitalismo para o comunismo, que é a sociedade perfeita, nós precisamos passar aqui pelo socialismo. Então o socialismo é esse meio do caminho, é o meio campo entre o capitalismo e o comunismo, tá certo? Para a teoria marxista, né? Para a teoria marxista, nós temos o Estado, tá certo? O Estado, e o Estado subjuga os pobres, tá? Então nós temos os pobres, e acima dos pobres nós temos o Estado. Só que esse Estado ele está sendo controlado pela burguesia, então a burguesia está acima do Estado, que por sua vez está subjugando os pobres. Então nós temos burguesia, Estado, pobres. A ideia do socialista é vencer a burguesia, que está no comando do Estado. Só que o socialismo está aqui embaixo, né? O Partido Trabalhador, o Partido Socialista, o Partido Comunista está aqui embaixo. Ele não tem força para vencer essa burguesia, porque a burguesia está no ápice aqui de todo o poder. A maneira que o socialismo tem de vencer essa burguesia é assumindo um poder que seja semelhante ao poder da burguesia. Que poder é esse? O poder do Estado. Então o Partido Socialista ele assume o Estado por meio de eleição, por meio de golpe, enfim, ele assume o poder do Estado. E quando ele assume o Estado, veja que o Estado está aqui, a burguesia ainda está acima do Estado. Então, para que ele consiga vencer a burguesia, ele precisa fortalecer o Estado, ele precisa aumentar o Estado.
E aí dentro do ideal socialista, quanto mais você aumenta o Estado, quanto mais o Estado fica poderoso, quanto mais o Estado cresce, mais ele consegue se aproximar da burguesia. E quando eles chegarem no mesmo nível, ou quando o Estado passar, eles conseguem vencer a burguesia. Qual que é a metodologia socialista? Como que o socialismo ele faz com que o Estado cresça para ter um poder semelhante ou maior à burguesia? Uma única maneira. Ele começa a taxar riquezas, ele começa a pegar a riqueza da burguesia e passar para o Estado. Pegar a riqueza da burguesia e passar para o Estado. Ele começa a jogar imposto para a burguesia começa a pagar e o Estado começa a crescer. Ao mesmo tempo, o Estado começa a promover leis que cada vez mais dão ao Estado controle sobre tudo. Por que, por exemplo, os partidos de esquerda são contrários aí à privatização? Porque privatizar é tirar o poder do Estado e dar para a burguesia. Eles querem que o poder fique no Estado, então o Estado cada vez maior, comandando tudo, dominando todas as áreas. A consequência disso é um Estado totalitário. Quando eu cresço com o Estado, eu diminuo as liberdades individuais. Quando eu cresço com o Estado, as pessoas perdem liberdade. E as pessoas perdendo liberdade, eu crio um Estado totalitário, eu crio uma ditadura. Só que veja, isso não é acidente no plano socialista, no plano marxista. Não é acidente. Um governo totalitário, ele é essencial para o socialismo. Não existe socialismo sem esse governo totalitário. Então esse é o plano socialista, tá certo? Esse é o plano socialista. Só que acontece um problema. O marxismo materialista, ele não leva em conta que o homem é corruptível. E quando o partido está no comando desse governo socialista e começa a receber a riqueza do burguês, o partido desiste de entregar o poder para o povo. O partido desiste de largar o poder e se perpetua no poder para sempre. É o que acontece aí nos países que se propuseram a promover revoluções socialistas. É o que acontece, o que aconteceu na Rússia, na China, na Venezuela, em tantos países que se propuseram uma revolução socialista. É isso que aconteceu. O partido começa a se enriquecer e o partido vira a nova burguesia, enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres, os ricos também ficam ricos e só o partido fica rico, né? Só o partido fica rico. Esse é aí a linha, é isso que acontece dentro do governo socialista, tá bom? Mas por que eu tô falando tudo isso? Se o curso não é sobre esse assunto. Você vai entender na próxima aula. Você vai entender na próxima aula de que modo o feminismo serve ao marxismo. De que modo o feminismo serve ao socialismo. De que modo isso acontece. É o que nós veremos aí na próxima aula. Logo, logo, nós teremos a próxima aula por aqui, tá certo? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha para que esse vídeo possa aumentar de relevância aqui no YouTube e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser.